Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, nosso time aqui, Tudo bom? Boa noite. Ainda suado, acabou de chegar correndo. Vamos lá, São Paulo a gente sabe como é, né? Vambora. Carlão e o Dô hoje não conseguiram comparecer. Um abraço pros dois. Verdade. E hoje, mais um convidado ilustre, André de Cássio. O André é biólogo, analista ambiental, engenheiro, cursando aí, acabando a faculdade de engenharia. Que bacana. E empresário, né? O currículo é pequeno, né? É pequeno. Dono de uma empresa aí de construções metálicas. Seja bem-vindo, André. Poxa, obrigado, boa noite, né? Eu que agradeço o convite aí, né? Legal. E tamo aí, né? Vamos aí falar um pouquinho sobre um pouquinho da minha experiência, né? Legal, e tem bastante experiência, né? Tem tô o currículo. aprendendo ainda. A vida é um aprendizado, a gente fala isso, né? Tô Todo aprendendo, dia a gente aprende aprendendo uma bastante. coisa, né? Mas vamos lá. Hoje o bate-papo vai ser bacana sobre estrutura metálica, que é um tema muito importante, né? Legal, Inclusive que eu sinto falta desse tema na faculdade. Não tem, mas muito superficial, né? Entendeu? Mas Verdade. vamos bater um papo hoje aí sobre essa parte de estrutura, tudo certinho. Certo, Du? E você comentou essa questão realmente da faculdade, né? De algumas... às vezes, bem pincelado, né? Exato. Semestre. Quando eu fui fazer engenharia, na verdade, civil, desculpa já, né? Não, vai, bora. Eu fiz 3 anos antes de tecnólogo de estrutura metálicas. Que bacana. Então, eu fiz a biologia, depois eu fiz a análise ambiental, Sim. e aí depois eu engatei aí a tecnologia, né? Construções Legal. metálicas. Aí Muito depois que bacana. eu fui para engenharia civil. Muito bacana. Tá finalizando, né? Tá finalizando. Falta um semestre, né? Ih, falta pouco, então. Agora, Tá na cara do gol. parte do TCC. Não vejo a hora, né? É complicado. Não é? A gente conta os últimos Meu Deus os do céu. minutos, mas falta pouco. Faz parte, né? Faz. E, meu, só pra iniciar, né? A gente gosta de dar vamos dizer assim, um overview, né? O que são estruturas metálicas e onde se aplicam, assim, de maneira geral, para quem não conhece entender. É bem simples, assim, o conceito. Estrutura metálica, na verdade, são estruturas de sustentação, né? Que você vai fazer com aço. Sim. Então, por exemplo, uma casa, você tem lá os pilares, as vigas, né? Geralmente de concreto armado. No caso, você vai substituir aquilo por metálica, né? É o mais comum, né? O concreto no Brasil. É né? o mais comum, exatamente. Exato. Então, nada mais que o quê? Estrutura de sustentação, né? Sim. Que são compostas por aço. Entendi. É mais utilizado em galpão, obras residenciais? Aonde é mais utilizado estrutura metálica? No começo aqui no Brasil, foi muito utilizado em pontes, né, e galpões. Exato. Legal. Hoje está começando você ir para a área residencial. Então você vê muitas estruturas metálicas em condomínios fechados, por exemplo. Né? Você vê bastante estrutura metálica. Você vê estruturas metálicas em torres de comunicação, por exemplo. Né? Sim, verdade. Então você vê lá na Paulista, né, aquelas antenas lá, são tudo estrutura metálicas. Né? Sim. As torres de transmissão de energia, né? Tudo metálico. Tudo metálico. Você vê estrutura metálica nas rodovias, por exemplo, né? Aqueles protetores, né? Aquelas partes de colocar sinalização, aqueles painéis. Então se monta ali um pipe rack, né? Toda uma estrutura para colocar as sinalizações. Então tá bem diversificado a estrutura metálica hoje. Na verdade, você encontra em diversos lugares. Né? É que tem muito lugar, em muitas construções que ela está escondida. Tem estrutura metálica lá, mas ninguém sabe. Exatamente. Verdade. Exatamente. Nas usinas mesmo, você tem assim quilômetros de esteiras, né? Sim. Para transportar minério, a gente fala que é o pipe rack, é tudo metálico, né? Exato. No Porto de Santos, por exemplo, você vê vários pipe racks lá que estão transportando grãos de soja. Que bacana. Agora com a reforma que teve agora no Porto, você vê muitas estruturas metálicas novas. O próprio guindaste, né? Sim. Pra você colocar os containers ali, é metálico. Você vê como né? que é mais fundo o negócio, né? Você pensa que é só galpão, Não, porque fala metálico e fala galpão. Não. A própria Tem constituição muito mais dos navios cargueiros, né, metálicos, né? São chaparias, que bacana. né? Então, a estrutura metálica está envolvida em vários segmentos. Que legal, bacana. Interessante, velho. né? Escutou essa aí, Du? E assim, pelo menos na minha concepção, né? Talvez seja a concepção de muitas pessoas. Você fala de estrutura metálica, você
automaticamente vai olhar para obras grandes, né? E geralmente galpão, alguma coisa assim industrial. Realmente você não pensa que tem toda essa utilização, essa diversificação, né? Você vê, na própria estrutura de veículos, né? Tem estrutura metálica, né? Sim, porque o veículo tem a sua parte de sustentação, né? Então, o chassi ali do próprio veículo é uma estrutura metálica. Tudo metálica. Agora, assim, uma dúvida, assim, você que fez tecnólogo, né? Você fez 3 anos. O que estuda a fundo, assim? O que vocês estudam lá? Vocês estudam a parte de porto, pontes? É bem específico, assim? O que vocês estudam? É bem específico na área da metálica. Legal. Tanto que, assim, eu até dou uma dica, assim, achei bem bacana você procurar um curso antes da engenharia voltado para uma área que você quer seguir. Eu já tinha isso em estrutura metálica, porque meu pai, sempre trabalhei com meu pai. E a empresa, quando era pequenininho, eu ia para as obras, meu pai me levava, então eu já admirava. E, bacana. Então eu já gostava muito disso. Só que eu não praticamente iniciei na estrutura metálica, né? Eu fui para biologia, engraçado isso, né? Começou com biologia? Eu comecei com biologia, também. E eu fui para biologia. Eu exerci 12 anos, lecionei nessa época de biologia, trabalhei com meio ambiente, né? Aí fiz depois análise ambiental. Participei de alguns projetos, de algumas ONGs. E aí depois, mas comitante a isso, trabalhando com meu pai, né? Estrutura metálica ali. E aí eu falei, poxa, chegou a hora de eu me dedicar mais aí à empresa da família e tal. Então, senti a necessidade de fazer um curso voltado para a estrutura metálica. Isso antes da faculdade, né? Antes da faculdade, da engenharia civil. Sim. E aí eu estava numa feira com meus alunos, uma feira de estudantes, né? Muito bacana, inclusive. E lá tem vários stands, várias faculdades. Se quiser falar o nome da feira, pode falar aí, fica. A feira, se eu não recordo o nome da feira. Depois a gente coloca nos comentários qualquer coisa aí. Peço desculpa, mas é a feira de profissões, né? Não, bacana. A feira de profissões. Aí várias faculdades montam seus estandes, que é muito bacana isso, das faculdades. E aí levam os profissionais da área. E lá eu deparei com um curso voltado para a estrutura metálica, que era tecnólogo em estruturas metálicas. Aí achei bacana, fui a fundo, pesquisei. Aí vamos escrever, né? Aí fiz o vestibular lá, tal, todo o trâmite, né? E aí entrei na tecnologia de estrutura metálica. E lá você vê, o foco é realmente voltado para a estrutura metálica. Então, o que você vai no curso? O que eu aprendi lá? Maquinários, né? O que é o aço, né? Como que é produzido o aço, né? Qual que é a história da estrutura metálica no mundo e no Brasil, como que iniciou esse processo e tal. E aí você faz muita questão lá de cálculo também, né? Sim. Parte de cálculo. E vou te falar que eu tive na faculdade um semestre e uns cálculos pesados, que eu lembro. Era pesado. Assim, viu? lá foram 3 anos e tinha sempre a matéria envolvida para cálculo. Então, resmate, né? Resistência dos materiais. Exatamente. Materiais, métodos construtivos, né? Muito importante. Então, assim, é muito legal porque, assim, como eu foquei muito na metálica, quando fui fazer a engenharia, você acaba eliminando algumas matérias, mas aí você já vai mais focado naquilo que você vai exercer. E você começa a enxergar, e você começa a enxergar as ferramentas. O professor fala, poxa, por exemplo, vai lá, tinha as aulas de resmate, da aula de mecânica. Então, o professor falava de cálculo de viga, essas coisas. Então, você já via a aplicação daquilo que você estava já mexendo. Exatamente. Então, isso é legal. E tem uma dificuldade muito grande. Né? Por isso dá sua dica, então. Você acha que é mais proveitoso ou, vamos dizer assim, vou falar de uma outra maneira. Você acha que da forma que você fez primeiro um tecnólogo que é algo específico, para depois fazer o todo, você tem uma capacidade maior de absorver mais informação. Exatamente. Eu indico. Legal. Porque antigamente tinha um certo receio, né, de fazer tecnólogo, né? É muito bacana isso, porque acho que eu nunca conheci ninguém que fez dessa maneira e se você parar pra pensar, né? E vamos dizer assim, a cronologia natural é você ir pra faculdade. Você faz o... Eu vou entregar a idade agora. Você faz o segundo colegial, que eu não sei qual se é fundamental. Você faz o segundo colegial já pensando em que faculdade eu vou fazer, porque nossos pais direcionam para isso, porque os nossos avós direcionaram nossos pais para isso, e às vezes você acaba não aproveitando da melhor maneira. Sim, é verdade. Às vezes você nem se encontrou realmente, né? Não sabe nem qual é o seu caminho. Sim. Você não sabe se, realmente esse caminho que eu escolhi é o que eu quero. Sim.
E às vezes um tecnólogo é uma maneira de você descobrir seu caminho mais fácil, com mais propriedade, para depois você se aprofundar. Legal. Você tocou num ponto que é bem interessante. Como eu lecionei um bom tempo no ensino particular, então assim, eu via aquela angústia dos alunos, né, do ensino médio. E eles falavam assim, professor, e aí, o que eu vou seguir, né? E tem a pressão dos professores, tem a pressão dos pais. Exatamente. Tem a pressão da sociedade. Da sociedade em si. Você se coloca uma pressão também, porque você olha que tem alguns amigos que já sabem desde cedo o que quer fazer e você não sabe, e você fala, será que eu que sou errado? E eu falava pra eles, é normal, né? Todo mundo tá passando por isso. Então, a dica que eu dava era, olha, procura você, antes de você tá ali no ensino médio, primeiro ensino médio, já começa a pesquisar algumas faculdades, algumas áreas. Essas feiras, elas são muito boas, são muito bacanas. Assim, dá uma direção, dá né? Dá uma direção norte, muito legal. Porque às vezes tem profissões que às vezes o aluno não conhece. Então, quando você vai na feira, você começa a ver algumas profissões, você começa a ver algumas áreas. E hoje está muito dinâmico, né? Sim, exatamente. Acho que é uma visão fundamental. Tá tendo mais feiras também, né? É verdade. E tanto que, assim, né, tivemos tempo de pandemia, né, infelizmente, mas espero que retoma novamente, porque é bem legal. A importância disso para decidir, para conhecer. Sim. E aí eu ficava naquela angústia, eu falava, eu também tô na mesma situação que vocês agora, né? Também tô... Só que aí a questão de você ir para o tecnólogo antes, ela vai te dar assim você já vai praticamente já vai decidido o que você vai querer fazer. Então, assim, é muito importante, você vai conhecendo, na verdade, vai explorando, sim, né, a área, exato. Né? E no tecnólogo você aprende mais na prática no tecnólogo ou não? Sim, muito. Mais do que na faculdade? Olha, dependendo do tecnólogo que você vai fazer. Sim. Por exemplo, na engenharia, qual que é a diferença? A engenharia, ela é abrangente. Então, a engenharia você vai ver desde estradas, solos, né, fundações. Então, você vai ter várias informações ali. O tecnólogo, você já está mais especificando. O foco é ser macro, né? A engenharia, o foco é ser macro. Exatamente. Exato. Então, assim, na tecnologia, você já vai focado. Pô, já aprendi isso aqui. Então, quando você vai para a engenharia, você vai, na verdade, dar continuidade à sua formação. Sim. Né? Então, o que acontece? Às vezes é inverso, né? Você tem aquele macro de informações e depois você vai especificar numa área. Faz uma pós. Faz que é uma o que acho que a maioria das pessoas fazem. Sim, exatamente. Né? Uma pós, né? Agora, o tecnólogo, ele te dá você já vai para a engenharia já com uma maturidade, assim, uma certa maturidade. Por isso que é importante também as ETECs, viu? Sim, o Senai também, que a gente fala bastante, sim, né? Tem o Senai aqui no Tatuapé, né? Da área de construção, né? Sim. Para o pessoal também fazer, Nossa, eu acho bem bacana. São excelentes, porque você começa a realmente focar no que você quer. Hein? Sim. Será que as pessoas têm medo de, abre aspas, perder tempo? Falar assim, se eu fizer um tecnólogo eu vou estar perdendo tempo? Será que também isso está enraizado na cabeça das pessoas? Eu acredito que sim. Fala assim, vou perder 3 anos, não, vou direto na faculdade, mas... Eu acredito que sim, porque como os amigos falavam isso, né? Muitos amigos falavam, olha, mas eu não tô trabalhando ainda. Sim. Então, realmente, ele tem esse receio. Porém, eu acho que vai muito da questão do mercado de trabalho, né? Se o mercado vai estar aquecido numa determinada área, eu acho que você consegue talvez algumas oportunidades fazendo tecnólogo. Bacana, e bem bacana. A questão da forma como você vê o que é perder tempo, né? Também. Porque assim, eu faço um tecnólogo específico daquilo ali. Depois eu vou para o macro, engenharia, por exemplo. Uhum. E aí, a engenharia vai me preparar para o macro, mas eu já sei que eu quero aquilo que eu fiz no tecnólogo, e eu já tenho o conhecimento do tecnólogo, já tenho a prática do tecnólogo, então eu vou fazer o macro e já vou amarrando tudo na minha cabeça. Sim. Se eu vou primeiro para o macro, eu tenho menos prática, depois eu vou ter que ir para a especialização. Vai ter que funilar, Exato. Só que assim, eu vou para a especialização só com uma teoria que eu nem amarrei com nada. Então, às vezes, essa perspectiva de perder tempo, porque nós estamos falando só de você inverter a ordem. Às vezes a perspectiva do perder tempo nem é correta. Entendeu? Você falou uma coisa que realmente é verdade. Entendeu? Essa questão da experiência, né? Hoje as empresas estão muito voltadas mais para a questão da prática mesmo, né? Porque você me corrija se eu estiver errado, se eu entendi errado ou se a minha perspectiva está errada.
quando eu faço tecnólogo, eu tenho uma quantidade de prática maior do que na faculdade. Sim. E aí eu fiz o específico e depois eu vou pro macro. Quando eu saí do macro, eu tenho um preparo X, vamos colocar aí. Sim. Agora, se eu faço primeiro o macro, depois eu vou pro específico, eu acredito que meu conhecimento nessa ordem, nessa cronologia, eu acho que é um pouco menor do que a cronologia inversa, porque quando eu fiz o macro, eu não amarrei nada com nada, eu só olhei de forma gerencial para o macro. E depois eu fui entender o específico que eu escolhi. Quando eu fiz o específico que eu escolhi primeiro, eu vou pro macro, eu já tô amarrando aquele meu específico onde ele se encaixa em cada macro, cada parte desse macro que eu tô olhando. Já tem a direção, já tem um objetivo, então eu acho que assim, me parece ser um aproveitamento melhor, vamos colocar assim, uma probabilidade de aproveitamento melhor, porque tudo é probabilidade, né? Não, mas você tem razão, é verdade. Porque, querendo ou não, o macro, você tem muita informação, né? Muita. E faculdade, curso, nossa senhora, mais muita. Aeroportos, estradas, né? Muita. Então, assim, você vai... a quantidade de informações que está sendo passada para vocês é muita. Às vezes você fica na dúvida. Exato. Que é normal, né? Qual hora que eu vou? Qual hora que eu vou seguir? E muitos se perguntam isso, né? Exatamente. E muitos respondem gestão. No começo. Mas a gente brinca, mas é verdade. Fala, vou fazer gestão de obras. Porque assim, não sei se é falho, mas é uma opção pessoal minha, né? Eu acho que o ensino deveria ser um pouco diferente nas faculdades, né? Um pouco mais de prática, um pouco mais a fundo, mas enfim. Mais dinâmico. Mas é um assunto que se a gente entrar, a gente vai até amanhã, né? Sabe mas é interessante, né? É interessante. E assim, algo que eu vejo como uma novidade, que são aquelas casas, às vezes até... Não casas, escritórios comerciais, mas que são feitos de container. Os containers. Os famosos Pode ser considerado uma estrutura metálica? Sim, com certeza. E assim, é muito interessante a questão do container, que você acaba também reaproveitando. Quais são os benefícios você sabe? Ele praticamente é uma estrutura rápida, né? Já está pronto o container por si só. Às vezes, o que você vai fazer? Às vezes você vai ter que fazer uma reforma ali, paliativa, uma coisa mais... visual, né? Mudar o aspecto visual. Então, o ponto positivo do container é a rapidez. Sim. O ponto ali, vamos dizer assim, o negativo, é que você vai... Depende do que você vai usar. Então, se você for usar para um local que você precisa isolar o barulho, então você vai ter que investir numa acústica. Aí já é um negócio mais técnico, bem mais... Agora, se você vai fazer uma coisa, não sei, colocar lá um quiosque, alguma coisa assim, talvez você não vai precisar preparar tanto ele para isso. Sim. Então vai depender de onde você vai estar utilizando. Tem muita manutenção? Ou depende também do... Depende muito do local. Por exemplo, ele é uma estrutura metálica, é uma chaparia, né? Sim. Então, qual que é vamos dizer assim, desvantagem um pouco da metálica é a questão da corrosão. Então, dependendo do ambiente que você vai colocar essa estrutura, você tem exatamente, você tem uma agressividade mais alta. Então, talvez você vai ter que aí fazer um tratamento, um jateamento. Tem que ser num lugar nivelado, né? Se for pensar, né? Também. Não pode ser desnivelado, né? Então, depende muito, mas o fator negativo é a oxidação da chapa, né? É verdade. Né? Tudo tem seu lado bom e lado ruim. Normal, né? Faz parte. Faz parte, normal. Mas tá sendo muito utilizado o container, né? Sério? Sendo muito utilizado. Cara, eu nunca... Tem alguma região assim que eles falam que é mais utilizado? Eu nunca... Olha, quer ver? Eu vou dar um exemplo, O madeiro, por exemplo, né? Verdade. Madeiro... Olha, a gente nem percebe. É verdade mesmo. O madeiro utiliza bastante. Bem bacana, achei bem 100%. Legal. Né? E assim, interessante que eles fizeram uma estrutura que eles conseguiram aumentar o pé direito, né? Então pegaram vários containers e empilharam no outro lá. É verdade. Cortaram, né? As aberturas, aumentaram o pé direito. Acaba sendo até uma identidade bem deles, legal, né? Achei bem bacana. E assim... E fica uma coisa sustentável. E a questão da gente não perceber... mostra ainda mais a aplicabilidade, né? Que bacana. Nossa, porque assim, não é algo que eu não vou ter a possibilidade de decorar do meu jeito, não, você tem as mesmas possibilidades. Achei bem legal. Claro, algumas diferenças, mas você tem as mesmas possibilidades. Fica uma coisa mais rústica, né? Acho que é assim que fala, mais... E ficou bem bacana o projeto do Madeiro com containers. Parabéns o projeto deles, bem bacana.
Acho que eles conseguiram resolver essa questão da acústica. Tem uns que você vê que é o pé direito alto. Bem legal, bacana. Bacana, é um outro tipo de construção, né? Eu falo assim, a gente tá muito no bloco. A gente trouxe um convidado uma vez falando sobre drywall, né? Que ele falou que a gente é muito bloco sobre bloco, né? Egito, né? 1900 a gente tá meio engessado, Vamos mudar um pouco, né? Que ele falou, tem tantas opções e é verdade. Sim, você tem steel wood, né? De madeira, steel frame, né? Que é de aço, e tem tanto. Aí você tem um container, vixe, por aí vai, né? Fora que fora do Brasil você encontra outros tipos de construção hoje em dia que se parar pra... É outro episódio também que se a gente começar a falar... É muito importante você ter vários métodos construtivos, né? Sim. Isso é bacana. E quais são as preocupações específicas das estruturas metálicas? Um que eu estava comentando sobre a questão aí da corrosão, né? Porque assim, na engenharia você classifica o ambiente em graus de agressividades. Então tem 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, você pega uma área litorânea, né? Uma área marítima ali, então você está construindo lá um galpão ou um centro de indústria. Então você tem que verificar essa questão da agressividade, a questão da maresia. Em Cubatão, por exemplo, mesmo, nós temos várias questões lá, né? Você fala dos portos, né? Dos portos também é verdade. Nós temos a questão, essa agressão da maresia no aço, que ainda não é muito grande. Verdade. Então, a oxidação você tem que trabalhar esse aço, né? Fala, pô, não vou usar o aço ali, não. Você vai usar, mas você vai ter que fazer uma preparação da superfície. Sim. Então, alguns tipos de jateamentos, às vezes você utiliza a galvanização, né? O pessoal usa muito a galvanização a fogo. Tem também alguns aços que são muito bacanas, que é o aço cortem. Você já ouviu falar aço cortem? Não conheço. Aço patinável. Se puder falar um pouco, não conheço não. Esse aço cortem, ele é bem interessante. Ele parece um tom de ferrugem. Ele parece que é ferrugem, mas aquilo ali é uma resina chamada patina. Então, com o tempo, ele vai liberando aquela resina, né? Certo. Então, chama aço patinável. Ele é um aço muito, muito resistente ao intemperismo e à agressividade. Ele é utilizado mais em regiões com... O pessoal utiliza muito na arquitetura. Né? Na arquitetura, o pessoal... Aqui tem. Eles já trazem mais para trazer Muito em casas, eu vejo o aço cortem muito. Por exemplo, em alguns condomínios eu vejo bastante a aplicação de aço cortem. Mas eles já usam de propósito para trazer um design, eu posso dizer? Um negócio mais... Sim, exatamente. Puta, Tanto que tem pastilhas, né? De revestimento, que imitando aí essa cor, essa característica do aço cortem. Cara, que bacana. Que é o aço patinável, né? A resina patinável. Isso eu não conhecia não, bacana, né? Hein? Interessante. Muito bacana. Pois quem tá assistindo aí, dá um Google aí pra... Coloca aço cortem, acho que todo mundo vai pesquisar, né? Não vamos mentir, né? Putz, que legal. E assim, acho que muita gente pergunta assim, vou construir uma casa, um escritório, fala assim, pô, mano, vai pra alvenaria, né? De primeira, né? Normal, né? Eles nunca pensam em fazer Metálica. Pelo menos um orçamento de estrutura metálica. Existe muita diferença de preço? Bacana, você tocou num ponto que é um ponto muito delicado, né? Que é muito interessante. Sabe o que acontece às vezes? Por exemplo, o pessoal fala assim, o aço aumentou. Né? Mas se for para analisar, toda construção tem um aço. Então, assim, um pilar, uma viga de concreto armado, ela vai o aço, né? Sim. Então, o aço, ele praticamente aumentou como um todo. Teve essa questão da pandemia, que oscilou muito, né? Subiu, assim, de maneira muito rápida. E aí as pessoas ficam meio que falam, poxa, o aço tá caro, não vou construir mais. O cimento também, mas o cimento também aumentou. O cimento aumentando direto, tudo então, aumentando. Então, tá tudo aumentando. Então, assim, você tem pontos positivos, né? Que aí você acaba equilibrando no valor daí do concreto armado na estrutura metálica. Sim. Mas o que acontece muito como você falou, às vezes as pessoas têm já essa concepção de fazer concreto armado, né? E aí deixa a estrutura metálica aí do segundo plano. Mas vai muito de projeto. É verdade, né? Às vezes você pegar o projeto e você fazer um levantamento, você vai economizar na fundação, por exemplo, porque querendo a carga da metálica numa fundação, ela é menor do que a de concreto, sim. Então, por exemplo, você vai vencer a estrutura metálica, uma das grandes vantagens é você vencer grandes vãos, né? Isso, exatamente, então, né? E você acaba tendo uma certa compatibilização com a arquitetura. Então, você acaba não perdendo tanto pé direito. Sim. Né? É por isso que eu falo que tem muita construção hoje
que tem estrutura metálica, mas as pessoas não sabem. Porque está, por exemplo, lá dentro, lá no meio, lá em vãos grandes. Só que a parte externa você vê só a alvenaria. Não, mas tem metálica lá em vãos grandes, né? Só coloca o forro, às vezes esconde, Exato, né? exato. A clínica que eu construí lá, a gente utilizou uma viga metálica para servir de apoio para um ripado, que era enorme o ripado. Então tinha que ter uma viga ali no meio. Então a gente fez a viga, fez o apoio do ripado, aí veio o forro de drywall, ninguém nem sabe tá ali guardado. Que tem uma viga metálica ali. Então é muito importante. Então, de repente, vamos supor, se fosse uma viga de concreto para você colocar esse riparo, talvez você pediria pé direito, com certeza. Exato. Não só isso, mas como você iria mexer muito na fundação, na estrutura, e uma viga metálica ali. Rápido, né? Rápido, limpo. chumbou rapidinho. E o peso totalmente diferente. E aguenta, exatamente. Então, por isso que eu falo, a maioria das obras deve ter coisas metálicas, é que as pessoas não sabem, né? Essa questão que você comentou assim, da rapidez, né, da praticidade da metálica, ela é muito boa também nisso. Né? Isso sem dúvida. Porque você acaba tendo também um canteiro mais limpo, né? Você acaba tendo as peças praticamente, ela já vem de fábrica pronta, né? Então você já vai lá vai fazer o Lego, né? Vai montando a estrutura metálica ali. O que às vezes acontece muito, né, quando você monta a estrutura metálica, é essa questão de o pessoal fala assim, mas como é que eu vou esconder essa estrutura metálica, né? Tem pessoas que não querem, né? Tem gente que não quer deixar aparecendo, né? Fala, tem pessoas que falam, como é que eu vou esconder a estrutura metálica? Fala, normal, você pode esconder com alvenaria convencional ou com placa cimentícia. Sim. As placas cimentícias hoje é muito rápido, né? Sim. Hoje você vê o pessoal levantando os prédios ou fechando com fachadas de vidro também, né? Exato. E colocando aí as placas cimentícias. Isso é um outro ponto que tá mudando aqui, né? Sim. Acho que em São Paulo tá começando, acho que a gente conversou com o Renan, né, do episódio de placas de drywall aqui, e ele falou pra gente que no sul é onde muda, já tá mais ativo, né, esse método de construção. Aqui em São Paulo, pra quem mora aqui na Zona Leste, acho que passando pelo metrô Belém, se não me engano, ele falou, né, já tem um prédio que já é feito com placa cimentícia já. Ali no Belém, se não me engano, é bem bacana. E aí todo mundo, ele conta pra todo mundo, ele falou, todo mundo que passa lembra de mim, que olha lá e vê a obra. Mas já tá começando a mudar. Eu acho que é bem aos poucos, né? É bem legal. Você já trabalhou com esse tipo de placa cimentícia ou não entra? Já, bastante. A gente já, por isso, enquanto você monta o isqueiro da estrutura metálica, então você deixa alguns apoios, né? Sim. Então o pessoal só vai lá e encaixa, parafusa, né? Então, rapidinho também. No sul, como é todo o sul. No sul, você tem muita estrutura metálica, né? E grandes fabricantes lá, né? Projetos de fabricantes, né? Então, vou dar um exemplo, né? Medabio, por exemplo. Medabio. Lá do sul. Do sul. Quem conhece, quem tá na área de estrutura metálica, com certeza sabe quem é a Medabio. Medabio é uma empresa enorme, né? Eles têm uma capacidade de fabricação excelente, assim. Uma tecnologia, um layout, Bacana. É um layout de fabricação, muitos engenheiros. Quando eu fiz a tecnologia, eu tinha muitos amigos que trabalhavam na parte de engenharia da Medabio, né? Então, eles conseguem produzir toneladas aí de aço, prédios, enfim, né? Então, no sul, eles têm praticamente esse avanço da metálica muito grande. Né? Bacana. E você sente que o mercado está se abrindo mais, está começando a olhar mais para estruturas metálicas e diversificação de estruturas? Você sente que está tendo uma evolução ou não? Olha, engraçado, né? Em São Paulo, por exemplo, meu pai tem empresa há 40 anos. Puta, bacana. Interessante, né? Construtec, inclusive, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição os contatos, o site, tudo direitinho. Aí, assim, meu pai sempre começou nessa parte de galpões. Então, meu pai fez muito galpão na Zona Leste. Que legal. Bastante, ali na região aqui da Mateu Bay, bastante lojas ali, galpões. Sim. E também na região ali do São Caetano, São Bernardo, Santo André, mais pro ABC ali. Mais pro ABC, né? Que foi praticamente aí as grandes montadoras estavam nessa região, né? Então, sim. Meu pai sempre fez muitos galpões. Só que você via a estrutura metálica muito nesse setor de galpões, né? Muito indústria, né? Indústria, né? Hoje você começa a ver, hoje eu vejo bastante em residências. O steel frame, por exemplo, né? Crescendo muito. Exato. Né? Então, a gente fica feliz, né? A gente fica otimista com o mercado. Legal, né? É bacana quando você começa a ver, assim, quanto mais utilização, né? Mais a tendência é o custo diminuir aos poucos, sim. né? Sim.
O que acontece muito, assim, né, questão de custo do aço, é que, assim, para você fabricar o aço, você gasta muita energia, né? Então, isso é um fato, né? Uhum. E você vê essas grandes usinas, por exemplo, né? Você vê o tamanho dessa fábrica é gigantesco, né? Ocupam áreas, assim, gigantescas. Então, essa questão da energia é um fator preocupante. Vou dar um exemplo. Olha o que está acontecendo na Europa hoje. Essa questão da guerra, né? A ArcelorMittal, ela tem 7 fábricas na Europa, né? 7 usinas que fabricam aço. Sim. Ela teve que paralisar essas 7 fábricas. Por quê? Porque o que acontece? Eles consomem 40% do gás vindo da Rússia. E aí esses gás, essa distribuição de gás vem pela Alemanha e na Alemanha distribui para outros países da Europa. Né? Então, eles lançaram aí praticamente em 2011, se não me engano, um duto, né? Que sai lá da Rússia e ia para a Alemanha. E eles lançaram outro segundo duto. Esse segundo duto está paralisado, né? Por causa da questão da guerra, a Alemanha não liberou a licença para eles, né? Enfim, colocar em funcionamento. Então, o que aconteceu? A Rússia paralisou o fornecimento de gás. E aí uns falam que tá boicotando por causa das sanções econômicas, né? Então aquela discussão. Mas o que está acontecendo? Na Europa, essas empresas que produzem aço estão sofrendo com isso. Então ela resolveu paralisar as suas fábricas porque produzir o aço para elas seria muito mais caro. Então, para ela vender esse aço, não ia se tornar competitivo. Então ela paralisou. Aí você fala, poxa, isso é um sinal de alerta aqui no Brasil. Sim. Mas, como assim, por causa da guerra? Não. Porque nós tivemos uma situação assim parecida, que aumentou o valor do aço, quando nós tivemos a crise energética. Lembra daquela situação dos reservatórios, né? Nossa, os reservatórios estavam muito abaixo, e aí tiveram que usar outras usinas, as termoelétricas. Sim. Então, essa questão, fator energético, pega muito na fabricação aí do aço. E assim, então, o que a gente comenta muito, né? Quando eu vim da área de meio ambiente, né? A gente fala muito de sustentabilidade. Então, assim, tem empresas que são pioneiras nisso. Tem empresas que já conseguem produzir sua própria energia. Então, se essas usinas aí, né, elas não começarem a implantar esse tipo de sistema, sim, você acaba tendo essa questão de oscilação de preço. E já está tendo essa movimentação, né, de sustentabilidade. Sim. Eu cheguei a dar uma olhada, né? Já tem algumas empresas grandes já fazendo esse movimento por causa disso mesmo, né? Eu até ia te perguntar sobre a questão ambiental, e aí você até abriu a minha pergunta. Já? Você abriu a minha pergunta, porque eu ia te perguntar especificamente do quanto as estruturas metálicas elas colaboram com a questão da responsabilidade socioambiental. Bacana. Mas eu ia perguntar especificamente na utilização, mas aí o porquê que você abriu a pergunta? Porque aí na produção, né? Eu aumento a minha pergunta para produção também, né? Que eu acho que é o mais importante, né? O quanto tem a questão da responsabilidade socioambiental, tanto na produção quanto na utilização de estruturas metálicas. Na produção, se a gente começar... O aço, ele é 100% reciclável. Né? Então, aqui no Brasil, você tem uma grande movimentação, né? Só fala de sucatas, né? Erroneamente sucatas, mas na verdade aquilo ali vai virar um aço, né? Então, assim, na produção, se você começa a reutilizar realmente vamos dizer, desmontar a estrutura, essas sucatas que o pessoal fala, você, querendo ou não, você deixa de explorar recursos, aí, né, o minério de ferro, né? Uhum. Porque uma jazida de minério de ferro é gigantesca, né? E uma área também que ela vai desmatar para retirar esse minério também é muito grande. Então, você acaba diminuindo esse consumo. E, por outro lado, a estrutura metálica você pode desmontar e desmontar, né? Então, supor, você montei um prédio aí, quer desmontar esse prédio, quer desmontar esse galpão, você pode reutilizar aquela mesma estrutura ou fazer algumas adequações, né? Sim. Então, isso é muito importante. Você tinha comentado a questão de algumas empresas já antenadas nessa sustentabilidade, né? Sim, já fazendo esse movimento só. Eu acho muito bacana o trabalho que a Audi faz. A Audi, ela lançou, né, já alguns carros elétricos, né? E a Audi, assim, ela se preocupa na questão da energia limpa.
né? Eles estão inaugurando, olha que interessante, eles estão inaugurando lá na Alemanha uma fábrica que utiliza energia limpa, energia renovável para fabricar os carros elétricos. Olha que interessante. Que legal, né? cara. Olha que avanço nisso. Então, assim, é uma coisa que, pô, há muitos anos atrás, assim, a gente falava, na biologia, na coisa do meio ambiente, era uma coisa mais futurística. Hoje você vê essa aplicação, né? Exatamente. Então, realidade, é realidade. Eu acho isso muito bacana. Então, assim, a gente tem que pegar esses exemplos dessas empresas, né? Que realmente estão ali exercendo a questão da sustentabilidade, né? E pegar como modelo, como exemplo, né? Onde para minha opinião, assim, é um excelente modelo, né, de sustentabilidade. Essas empresas grandes, né? Se cada uma fizer a sua parte, serve de exemplo para outras empresas que estão no caminho, né? E a força que você traz para a questão de você trazer o olhar do mercado para aplicabilidade. Sim. Né? Porque assim, eu estou construindo carros elétricos porque eu estou falando que o carro elétrico é o futuro, é melhor, mas a minha fábrica que constrói o carro elétrico destrói todas as energias. Qual que é o sentido? Entendeu? Então assim, quando eu, na minha fábrica de carros elétricos, já utilizo a energia limpa, eu já estou mostrando... Antes de eu tentar te vender a ideia, eu já estou te mostrando que, funciona. É o que eles estão fazendo. É aplicável. Exato. Ou seja, né, eles estão preocupados justamente com a questão da energia renovável, né? Utilizar a energia renovável. E realmente, né? Eles falam que é energia verde, né? É, exatamente. Muito bacana. Aqui no Brasil, a gente ainda está patinando nessa parte, né? Ainda falta muito... Mas você acha que tá indo, pelo menos, no ritmo dele, mas... Você vê a BMW, ela tá, acho que em São Paulo, acho que no interior de São Paulo, se não me engano. Já tá fazendo... Ela utiliza você vê alguns painéis solares. Né? Sim. A Audi também, em São Paulo, ela tem um centro também de pesquisa também, que é tudo movido a energia solar. Acho muito bacana isso. Eu falo Audi, não tô na propaganda não, viu? Não, fica tranquilo, mano. Querem mandar um carro pra gente? Não, é que assim, como a gente tem que exaltar bons exemplos, né? Exatamente. Os pioneiros, a gente tem que sempre exaltar. É verdade. Que como eu fiz a meio ambiente, fiz análise ambiental, então a gente acaba acompanhando alguns projetos e é muito bacana você ver esses projetos na prática. Muito legal isso. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso. Aqui a gente tá ainda patinando. Por exemplo, essas usinas que produzem aço, o espaço dela de fábrica são enormes, né? Então, por que você não pode colocar ali, por exemplo, uma diversidade, vamos supor assim, vários tipos de energia, né? Você pode colocar ali uma energia eólica, você pode colocar uma energia solar, né? Então, você começar a diversificar isso. Tudo bem que a gente tem muitas bacias hidrográficas aí, né? Que a energia hidroelétrica. Só que a energia hidroelétrica também, ela tem o risco, né? Nós tivemos a crise energética devido à seca, né? Foi uma coisa que foi preocupante, né? Lembra, na época, né? Os índices reservatórios baixos. E eu acho que a questão da energia, a gente pode falar, né? Fazer uma analogia, vamos dizer assim, que é semelhante à questão de finanças, né? Porque, assim... Tudo bem, você tem uma fonte, vamos dizer ali, inesgotável. A gente sabe que não existe, mas vamos dizer que existisse uma fonte inesgotável. Mas, se você diversificar, perfeito, é o melhor cenário. É o melhor cenário. Né? Então, assim, beleza. As bacias hidrográficas têm aí, vamos dizer aí, uma durabilidade a perder de vista. Mas se eu já diversificar agora, eu não vou estar amarrado em nada... E eu vou estar também barateando o todo. Sim. Porque assim, eu estou trazendo um equilíbrio e aí você começa a trazer para baixo tudo. Poxa, você vê, ó, que ver na Europa mesmo. Poxa, o inverno na Europa é muito mais rigoroso que aqui. Lá você vê usinas movidas a energia solar. Na França. Sim. Aqui no Brasil, poxa, o que impede a gente, né, explorar esse conceito de energia solar?
Então, assim, o pessoal fala, mas o custo, tudo bem, mas você tem que pensar a longo prazo, né? Tudo é a longo prazo, né? E você montar uma barragem hidrelétrica é uma obra gigantesca, né? Não é despesa, é investimento. Exatamente. Exatamente isso. Então, a diferença do custo e do valor, né? Verdade. Qual é a experiência? Falamos muito isso aqui, né? Muito. E ainda tem essa questão, o custo. Mas assim, se o mercado se movimenta e começa a olhar mais para aquilo ali, o custo de hoje, sem o mercado olhar, é um, o custo com o mercado olhando é outro. Verdade. Totalmente diferente. Porque aí você começa a diversificar aplicabilidades, você diversifica tudo. Verdade, você falou uma coisa que é importante, diversificar a aplicabilidade. Porque essa questão da autossuficiência energética é uma coisa extremamente importante. Isso para o crescimento nós estamos falando de um tema extremamente urgente para o planeta. Exatamente. Que a gente está ainda negligenciando Sim. Como população, como sociedade, mas é extremamente importante. Porque são coisas que fazem o preço do produto em si, né, aumentar, né? Você vê que antigamente o quilo do aço era coisa de centavos, né? Nossa senhora. Saudades, né? Pra quem constrói, né? Fala saudades. Então, aí assim, claro, vinha tendo aquele, né, os reajustes, né? Mas reajustes mínimos, né? Sim. Aí quando teve essa questão aí dessa seca, o valor do aço disparou. Aí meio que se estabilizou, aí depois veio a pandemia e pronto, aí tudo, né, praticamente aumentou. Mas esse fator energético para, vamos supor, o setor aqui da construção civil, não só da metálica não, né, isso em tudo, né, geral, porque o aço está inserido em vários segmentos. Então isso aí implica muito. Você vê 7 usinas na Europa estão paralisadas porque não conseguem produzir o seu aço, porque o seu aço vai ficar muito mais caro no mercado. Então, olha a questão do desemprego também. Né? Afeta... Não para só ali, né? Você afeta muita coisa ao seu redor. Afeta o sistema. Exatamente. E não só os fornecedores também, né? Tudo uma cadeia ali, né? Exato. Então, isso é muito preocupante. Então, autossuficiência energética é uma coisa que tem que ser explorada, tem que ser já aplicada, porque isso é muito importante. Né? Isso você tem essa... Se é que tem matéria desse tipo no curso, assim, no tecnólogo, né? Porque na faculdade eu sei que não tem. No tecnólogo, não. Também tecnólogo não tem. Já é uma coisa mais... Na engenharia tem, né? Na engenharia é muito bacana. A engenharia, eu vejo muitos cursos, muitas matérias voltadas para a área de sustentabilidade. Né? Então, eu acho muito legal. Eles abordam bastante o tema, né? É muito legal. Então, isso quando eu acabei eliminando algumas matérias, no caso da biologia, análise ambiental, mas eu acabei até pedindo, né, na coordenação para me fazer algumas matérias que eu já poderia eliminar, mas eu não quis, né? Porque é sempre bom você estar renovando e tal. Exato. Então, eu achei muito bacana, assim. Então, hoje eu vejo na engenharia essa questão da sustentabilidade, uma coisa bem trabalhando nas universidades. Eu acho bem legal isso. Os professores comentando, pedindo alguns projetos. Eu acho que até as empresas em si, né? Tem muita empresa hoje em dia que já tá mudando um pouco de conceito de sustentabilidade, né? Tentando implementar isso. Mas seja pouca coisa, mas se cada um faz um pouco, né? Verdade. Já faz uma diferença. Uma diferença gigantesca, né? E você trouxe umas imagens aí, né? Trouxe umas imagens. Foi um pouquinho da estrutura metálica, da história da estrutura metálica, né? Legal. O Bruninho vai mostrar aí pra gente. Dá pra ter uma ideia também de usabilidade, né? Sim, é legal. Acho que foi a primeira estrutura metálica no mundo. É essa mesmo. Essa foi na Inglaterra, né? Essa ponte da estrutura metálica em arco aí, ela foi no Rio Severn. Isso foi em 1779. Tem uma próxima imagem, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, acho que é essa imagem mesmo. Você vê que ali é só uma gravura, né? Então essa foi a primeira estrutura metálica no mundo. Que bacana, cara. E essa ponte, ela existe, tá? Ela continua lá. Sério mesmo? Sim. Mas tá só pra, como que eu posso dizer? Pra pedestre. Pra pedestre, né? Só, né? Que bacana, hein? Quem quiser ir na Alemanha lá e visitar, vai lá. Essa aqui essa ponte, na verdade, essa foi a primeira estrutura metálica no Brasil.
Primeira... Onde fica localizado? Essa aqui fica na Bahia. Esse é o Rio Paranaguaçu. Bahia. Essa ponte, o projeto dessa ponte foi feito na Inglaterra. E o que acontece? Eles estavam explorando na Chapada Diamantina minério, né? Então eles precisavam escoar esse minério da Chapada Diamantina. Aí eles ligaram a cidade de São Félix com Cachoeira. Então eles montaram essa ponte. Essa ponte veio toda pronta da Inglaterra, né? Perto da Inglaterra. Aí foi a primeira. Isso foi na Dom Pedro II. Puta, que legal, cara. Dom Pedro II. Toda arrebitada. Né? Uns caras. Você imagina a logística para fazer essas pontes prontas, né? Bacana, né? Interessante, Imagina né? o trabalho. É, o trabalho que dá. Até que legal. Interessante essas informações. É né? interessante. Aí, ó. Essa aí é a mesma ponte, ó. Olha que bacana. Essa é Acaba sendo fica uma arquitetura bonita, né? É um marco tipo de arquitetura diferente, né? exatamente. É pra quem gosta, mas fica um negócio bem legal. Vieram com os módulos, né? Tudo pronto, né? E fizeram a junção aí. Bacana, né? Muito, muito legal, cara. Aqui em São Paulo tem alguma obra assim que tem um marco assim de estrutura metálica ou não? Aí, ó. Ixi, eu nem sabia, hein? Eu nem sabia. Essa... Santa Efigênia? Exatamente, é isso só pra mesmo. quem é do Centrão ali já conhece já, Santa Efigênia. Essa foi a primeira ou a mais... Essa foi a segunda. A segunda? Essa ponte, essa é o projeto da Bélgica. Né? Então essa veio da Bélgica. Eles tiveram uma grande dificuldade nessa ponte porque eles subiram pelo caminhão da Serra do Mar, né? Uhum. Então ali era aquela linha ferroviária, né? Então essas pontes eram tudo, esses moldes eram tudo prontos, né? Então a logística para eles do Porto até São Paulo, nossa, não foi fácil. Não foi fácil. Tem uns registros bem bacanas, assim. Putz, que legal, e elas eram todas prontas, só que tanto que assim, eles ficaram 3 anos, né, para montar essa ponte. Exato. E é o que a gente fala dos vãos, né? Que vence, é bem bacana, né? Você analisar isso, né? Bem legal. Santa Efigênia, muito legal. Não é assim, desculpa, né? Até corrigir, é viaduto, né? Eu falei ponte, mas é viaduto. Né? Show de bola. Grande Santa Efigênia. Tem mais alguma foto, Tem mais alguma? Zerou, né? Tem mais? Nossa, deixa eu ver, não lembro mais. Ah, bacana. Interessante. Depois que começou dentro como posso dizer assim, da fabricação do aço, vieram vários equipamentos, né? Então, veio a questão da solda elétrica, né? Que isso ajudou muito. E também surgiu os elevadores, né? Sim. Então, depois que surgiu os elevadores, foi em 1950... Não, eu não lembro a data mais ou menos, não vou nem chutar aqui. Por aí, não, né? mais ou menos. Mas... No tempo do Carlão. Nossa Senhora! Mas aí surgiu, então, os prédios de multipavimentos, que a gente fala, né? Legal. Todo em metálico, né? Então, isso foi um dos primeiros. Esse foi em Chicago. Que bacana. Legal. E vem dessa foto aí, me lembrou dos helipontos, né? Em cima do... Bacana, né? Em cima dos prédios, né? Também. Aí, ó, tá vendo? Então, ó, com a evolução aí dos maquinários, né? Então, começou... E, assim, a construção da torre aí foi engraçada, né? Mas a construção, ela durou menos de 3 anos pra você montar essa torre, praticamente. Caracas. Então, rápida, né? Rápido, porque se você contar que você não tem a tecnologia que você tem hoje, Nossa, as ferramentas e tudo mais, Nossa. rápido, bem bacana. Então, E é uma grande obra, né? É um marco, né? De Paris, né? Esse também é um marco em São Paulo. Em 1945, entre 45 e 50, foi fundado a Companhia Siderúrgica de Aço. Né? Então, esse prédio aí é o primeiro prédio feito com aço nacional, que é o edifício Garage, lá na 23, né? Muito bacana essa informação aí. Esse aço nacional. Nacional. Então, depois que instalou a siderúrgica... Aonde que fica mesmo? Na 23 de maio. Isso, eu não Bem no conheço. começo Quase não Anhangabaú. Quase no Anhangabaú, exatamente. Ah, tá. Ali é 23, comecinho dela, né? 23. Legal. Aí, quem Aí, passar ó, Você vai até o frente, Anhangabaú, do Anhangabaú pra frente. quem passar em frente já passa que nem o Will Smith, né? Já dá o passo olhando assim, né? O edifício garagem bem bacana, né? Que bacana, Bem cara. bacana, Muito bem legal. essas informações. Tem mais, senhor Bruninho? Aí, na verdade, o que a gente tava comentando, né? Do consumo do aço, né? Onde que o aço tá praticamente sendo utilizado, né? Em vários locais, né? Aparelho doméstico, automóveis, né? É o que a gente fala, né? não é só galpão, não... gente. Não é só galpão. Exatamente.
Tá em tudo, né, cara? Tá em Isso é tudo. verdade, tá em tudo. Acho que tem mais algumas ainda, se não me engano. Tá em tudo, mano. O aço é bem... Você vê a diversidade, né, que tem, né? Ah, é a fábrica que eu falei pra vocês, ó. É a fábrica que fica na Alemanha. Essa é na Alemanha. Aqui, na verdade, sabe o que eles estão produzindo? Eles estão produzindo, eles estão utilizando dióxido de carbono, Certo. mais água para produzir um gás. Que bacana. Então, essa usina aqui, na Alemanha, eles falam que é a usina verde, né? Então, eles estão produzindo um gás, parecido com o gás que nós conhecemos aqui, né? O gás natural. Só que lá estão utilizando dióxido de carbono e água. Olha que interessante, hein? Que legal. Essas informações, assim, um pouco mais técnicas, mais fundas, é possível encontrar no site da Audi? Eles conseguem? Sim. Se você colocar lá a fábrica verde, né, da Audi, tem essas informações. Bacana, né? E acho legal porque, assim, é um projeto, você vê, a gente estava comentando a questão dos projetos, mas é uma coisa que já está em execução, né? Exato. Não é futuro, esquece. Não é futuro. Não. O futuro é agora, E né? com certeza tem outras empresas, né, já. E detalhe, eles estão já vendo uma previsão para parar a Audi, né? Carros a combustão. Daqui a pouco você vai ver que a Audi não vai mais produzir carro a combustão. Pra mim, até 2030 já é. Eles têm uma previsão. Cenário. Eu acho que é um outro cenário já pra mim. Eu acho que não é tão longo, não, o cenário deles. Eu acho que daqui uns 2028, eu acho que por aí. Interessante, né? Interessante aí. E quem quiser informação, né? Só. Eu vou fazer. E aí, isso, umas dicas de livro, né? Exato. Eu vi que você trouxe alguns livros aí. Eu trouxe aqui alguns livros. Quiser mostrar pro pessoal aqui, também, né? Eu quero esse aqui, quem quiser entrar nesse mundo de estruturas de aço. Quer ver? Eu vou falar. Olha Nada esse aqui como primeiro, um professor, né? Que é o que tá Exato, O primeiro é o que você... Esse é o do professor Augusto Carlos Vasconcelos, né? O saudoso professor. Ele já faleceu há um certo tempo. E ele tem um trabalho muito bacana. Quando ele começou a implantar a usina aqui no Brasil, aquela usina de aço, ele tinha uma empresa de concreto protendido, né? Aí ele vendeu uma parte das suas ações e aí ele foi publicar livros. Então ele tem mais de 20 livros publicados. Putz, que tem legal. mais de 180 artigos. Tudo voltado para essa parte de parte estruturas, de viadutos, pontes, viadutos, parte de estruturas de aço, estruturas de concreto. Legal. Então o professor aí, eu recomendo, né? É um dos pioneiros aí. Fechado. Bacana, hein? Um livro muito bom. O Indústria de Aço, né? Que eu trouxe aqui, né, também, que é do Belli. Muito bom também para quem quer fazer, quem tá começando aí. Não pode faltar. Esse é muito bacana. Que legal, hein? Quem quiser começar a entender, quem gosta de cálculo também, tô falando. Primeira parte da que eu abri aqui, ó. Não assusta não, né? Não, brincadeiras à parte, mas é muito sério. É muito bacana, muito sério. E o do IPT. O IPT, ele é muito importante no avanço da construção, assim, aqui no Brasil. Quando ele foi lançado, eles começaram a fazer alguns ensaios de materiais construtivos, né? Então, concreto, aço. E eu não sei se eu coloquei uma foto, acho que até tirei. Mas sabe aquele museu não, no Rio de Janeiro tem aquela construção metálica gigantesca. Agora acho que é o Museu do Amanhã. Museu do Amanhã, né? É verdade, é esse mesmo. É um ponto histórico. Eles montaram um túnel do tempo. Eles montaram, na verdade, uma maquete, né? E colocaram lá no túnel do tempo do IPT. Então, o IPT, ele começa a fazer simulações do vento naquela estrutura. Né? Como que o vento tá... Né? Qual que é a situação do vento na estrutura, né? Como é que ele passa pela estrutura. Não só essa obra, né? Tem alguns estágios também, e demais outros projetos que eles fazem. Então, o IPT, ele é um marco, assim, para construção, assim. Vale muito a pena conhecer o Instituto IPT. Legal. É muito bacana, eles têm muito material legal lá, tem muitos ensaios importantíssimos aí para o nosso país. Não só para o país, como o mundo afora, né? Sim, para quem quer conhecer, então, né? Ficou, Nossa, acho que três dicas aí. Não dicas não, três... O IPT três direções, né? Não é nem dicas, é direções. Esse aqui também, tá? Do Luiz Andrade, muito bacana. Aqui é uns conceitos também, estruturas metálicas. Legal. Você vê muito projetos em residências, muito legal. Luiz Andrade de Matos Dias. Muito bacana também. Muito legal mesmo. E esse é o que eu gosto muito também, que é do Genibaldo Freire Dias, Educação Ambiental, Princípios e Práticas, né? Esse é da época da biologia e da época de análise ambiental.
Eu gosto muito desses livros, acho muito bacana. Puta, que legal. Ele fala muito essa questão aí da pegada ecológica, que é muito importante esses conceitos. Sim, exatamente. Né? Então, é isso aí, né? Acho que ficou uma dica não, uma direção, né? Um direcionamento né? assim, sensacional, cara, e um conteúdo muito importante, importante, eu que acho. agradeço aí. Legal. Como você essa diz, oportunidade. Né? A gente tá estourado no tempo. Como sempre, né? Passar rápido. É uma coisa que eu falo constantemente, mas que mostra a qualidade dos convidados e Poxa, obrigado. Da profundidade que eles têm sobre o conteúdo, né? Isso. Porque o tempo passa e você não percebe. Muito rápido, muito rápido. E assim, bacana. A gente ainda vai marcar outros, porque ainda tem muita coisa por falar. Tem muito. Bastante, né? Eu queria, por exemplo, falar de obras como estádios de futebol, teatro. Coisas que assim, a gente não percebe, o estádio mas as estruturas metálicas nas obras maiores estão mais presentes. Ele falou uma coisa que é importante, vocês estudam muito o vento. Sim. Isso é muito importante para a estrutura metálica. Tem que estudar muito o vento. A pessoa fala, o quê? Não, primordial. Gente, vocês não têm noção o que o vento pode fazer, vocês não têm noção. Belíssima cobertura dos estádios, né? Não é à toa que tem aquele bonito, desenho, né? assim, não é à toa, gente. Tem um significado por trás técnico, né? Então, verdade, sim. Tem muito assunto, né? Sobre ESG, né? Que entra a sustentabilidade. Vixe, Maria. Aí você vai indo, né? Eu acho que vai ter que ter outro episódio, né? Mais um episódio, né? Inclusive, você podia fazer um descontinho pro Tricolor cobrir o Morumbi, né? Não fala de Tricolor. Não fala de Tricolor que, ó... mano. Coitado do seu time, mano. Enfim. Eu tenho que ter essas pequenas alegrias, né? Faz parte, né? A alegria tá vindo. Mas eu agradeço, gente. A gente tá estourado no tempo, mas faça as suas considerações. Tenho que falar, obrigado pelo conhecimento, cara. Desculpa a Que correria toda aí, mas... Desculpa o nervosismo aqui. Não, que isso. Falou com uma... Acho que você falou com tanta leveza o tema, assim, que eu acho que quem tá assistindo, qualquer pessoa vai conseguir entender, né? Sim. Porque, assim, nós não somos especialistas, né? A gente tem um pouco de conhecimento, informação, mas pelo que você falou aqui, foi uma aula pra gente. Poxa, agradeço. Ficou, obrigado. acho que, muitas dicas e muitas informações. É o que a gente fala aqui. O intuito do nosso podcast, né? Que é falar sobre o universo da construção civil, desconstruindo alguns assuntos. Legal. É para as pessoas que estão assistindo. Trazendo luz, né? Exato. Tem um pouco de curiosidade. Pô, você falou da áudio. O pessoal que tá assistindo vai pesquisar, vai atrás de informação, né? Curiosidade, tentar entender para... Conhecimento nunca é demais, né? E a nossa ideia é essa, né? Tem muita gente se informando aí que não tem acesso a essas informações. Então, a ideia é a gente levar a informação até você. Então, muito obrigado eu que agradeço. pela disponibilidade, pela aula. E, cara, imagina, que sucesso pra você, né? Sucesso. Obrigado, eu agradeço. André, gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? Gratidão por você trazer esse conteúdo riquíssimo pra gente. Pouquinho aí. Eu vou fazer uma gratidão especial pela questão que aqui a gente fala que é extremamente importante, a gente valoriza, faz questão de valorizar, pela questão da sua disponibilidade em se tornar professor e transmitir conhecimento. Uma profissão que deveria ser muito mais valorizada, né? E infelizmente no nosso país a gente não valoriza como deveria. Mas aqui a gente faz a nossa parte, então a gente faz questão de valorizar os convidados que a gente tem, que tem o propósito de transmitir conhecimento, de melhorar o meio que você está inserido. Então, isso é extremamente importante. Espero que você sempre seja valorizado por isso. Muito obrigado. E saiba que aqui você sempre vai ser, porque a gente valoriza muito. E vai voltar aqui. Os professores, e quando eu falo professores, eu estou falando de maneira abrangente, não só o professor de carteirinha registrado, mas todas as pessoas que transmitem conhecimento, de certa forma, exercem essa função, né? Uma função tão importante. Então, gratidão pela sua disponibilidade. E suas considerações finais. Poxa, agradeço por tanto elogio, assim, bacana. Obrigado mesmo, obrigado de coração. E você tocou num ponto bacana, questão do professores, né? E aqui no Brasil nós temos excelentes profissionais, né? Que realmente devem ser valorizados. E
amigos continuam lecionando, né? E fazem porque gostam do que fazem. Né? Então, pouco recurso que tem ali, mas eles conseguem fazer um ótimo trabalho. Eu agradeço de coração. Né? Proposta, exatamente. 100%. E eu agradeço muito, né, de coração pela oportunidade, pelo convite, né? Quero agradecer o Val também, né? Poxa, o Val Verdade. que, né? Um abraço. Ele fez a ponte, né? O Val Ele fez a ponte. Pessoa maravilhosa, nossa. E eu, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu saio daqui com um presente aí enorme aí, né? De poder participar. Legal, bacana, cara. Legal. Certo, Du. Certo. E a vocês que nos acompanham, gratidão por nos acompanhar. Deixe suas dúvidas. A gente, junto com o André, faz questão de responder todas elas. A gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos do André, da Construtec, a empresa dele. A gente deixa também os nomes dos livros que ele falou legal. Aqui, que ele muito bacana. Direcionou. Tem vários aí, tá? Que é só alguns só. Então a gente deixa aqui embaixo os livros. E é isso. Curte, compartilha, né? Mais uma aula que nós tivemos. Observem a importância que um professor tem na sociedade, independente de qual é o mercado, qual é o segmento, né? Vocês viram a propriedade que ele falou, não só por ser professor, mas porque teve bons professores, né? Verdade. Então é extremamente Sem importante dúvida. a gente valorizar os professores. E é isso. Gratidão. Certo? Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço, Dom. Um abraço, Carlão.